Fazer anotações durante seu estudo pode te ajudar muito a entender melhor a Bíblia. Mas se você ainda tem dúvida de como fazer isso, esse vídeo é a solução. Eu vou abrir um texto da Bíblia e vou mostrar na prática como e o que eu vou anotar. Assim você vai poder se inspirar e usar essas técnicas para entender cada vez mais esse livro maravilhoso. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto passo a passo. A gente já tem aqui no canal um vídeo ensinando como fazer anotações, seja na sua Bíblia com ou sem espaço para anotar. E eu vi que vocês gostaram muito desse vídeo, então eu resolvi fazer um vídeo ainda mais profundo sobre isso. No vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente tudinho que eu vou escrever ali para vocês e de quebra ainda vou atender o pedido de uma inscrita aqui do canal. A Cristina mandou mensagem para mim no Instagram e pediu para que eu fizesse um estudo assim mais profundo, onde ela visse exatamente tudo que eu estava anotando. Achei uma ideia muito legal que ela deu e acho que isso pode ajudar mais pessoas também a ficar ainda mais claro e a ilustrar ainda mais tudo que eu falei naquele vídeo. Se você gosta desse assunto, gosta de estudar a Bíblia, quer começar a aprender, quer voltar a ler, esse é o canal para você. Então se inscreve aqui no canal e conta comigo que eu vou dar sempre o meu melhor para compartilhar com vocês tudo que eu estiver aprendendo sobre esse livro que transforma tanto a vida da gente. Galera, o texto que eu escolhi pra gente fazer a prática de hoje é um texto do livro de Neemias, que é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Gente, se tu nunca leu a história de Neemias, meu amigo, o que você tá fazendo em sua vida? Você tem que ler, é muito boa. A gente vai pra mesa aqui, eu vou gravar de cima exatamente tudo que eu estiver anotando. É um livro que eu já li em outras bíblias, mas nessa minha bíblia nova, eu nunca estudei ele. Então, ó, o texto tá limpinho, sem nenhuma anotação, sem nenhuma marcação ainda, e a gente vai ver como que vai ficar lá no final. Mas antes disso, para que vocês entendam o que eu tô anotando, eu vou dar um contexto geral de quem é Neemias, o que acontece nesse livro. Caso você já conheça a história de Neemias e queira pular essa parte, eu vou colocar aqui na edição para qual minuto você vai pular. Aqui no canal já tem uns resumões gerais da Bíblia, ensinando como que a Bíblia foi dividida direitinho, que eu vou deixar para vocês nos cards e na descrição. A Bíblia começa contando a história de como que foi criada a humanidade. Depois disso passa um tempo, conta a história de um carinha que Deus falou assim, através de você vou fazer uma grande nação. E essa nação é o povo de Israel. E os livros históricos da Bíblia contam a história desse povo, como que ele nasceu, como que ele cresceu, todas as aventuras que esse povo viveu junto com Deus. O livro de Neemias, então, faz parte desses livros históricos, só que ele faz parte de uma história não muito legal desse povo. Acontece que esse povo era bem teimoso, entendeu? Parecido com a gente, né? Onde Deus mandava vários profetas para avisar para eles, galera, não faz isso, não vai por aí, vai por aqui, né? Para eu ficar com vocês vão ter que fazer isso aqui. Aí o povo fazia o quê? O contrário, né? Tá se identificando. Bom, e aí nisso tudo, mesmo com Deus dando todos os avisos, esse povo foi parar na Babilônia. A Babilônia veio, destruiu esse povo, destruiu Jerusalém, que é a cidade deles, e levou eles como escravos para a Babilônia. E eles ficaram escravos lá 70 anos. A história de Neemias é exatamente no fim desses 70 anos, onde esse povo começa a voltar agora para a sua terra natal, voltar desse cativeiro babilônico, porque a Babilônia tinha sido derrotada pela Medo-Pérsia. E aí entra a história de Neemias, que vocês vão saber agora. Bora abrir nossa Bíblia então em Neemias. Você pode vir no sumário, Neemias vai estar aqui, ó, no grupo de livros históricos. Ou se tu já é inscrito aqui do canal, já tem as manhas do vídeo que eu mostrei como achar os livros da Bíblia mais rápido. Neemias tá aqui, e antes de a gente começar, como a gente vai fazer o estudo da Bíblia, vamos fazer uma oração rapidex pra gente pedir a Deus ajuda. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui estudando a tua palavra e te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender o que a gente vai ler hoje. Em nome de Jesus, amém. Pra gente fazer as anotações, eu vou usar, obviamente, a Bíblia. Essa caneta que vocês sabem que eu sempre uso ela. Essa caneta aqui. Inclusive, eu deixei ela cair e estraguei a ponta dela. Uma pena mesmo, mas como ela é bem carinha, eu vou usar até o final. E eu também vou usar aquele aplicativo da Bíblia, o Bíblia JFA Offline, que eu já mostrei pra vocês num vídeo aqui no canal também. Na hora que eu for estudando aqui, às vezes eu vou ler o texto todo e às vezes eu vou ir pra algumas partes específicas pra o vídeo ficar mais objetivo, beleza? Pra gente já começar aqui com tudo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre que eu vejo um nome pela primeira vez assim na Bíblia, eu venho aqui no app da Bíblia, eu venho aqui na lupa no aplicativo, vou nas opções, coloco toda a Bíblia.
e pesquiso o nome do personagem, da pessoa que apareceu ali. E aí, qual que é o objetivo disso? Eu quero ver qual que foi a primeira vez na Bíblia que esse nome foi mencionado. Então, essa é a primeira anotação que eu já faço. Faço um asterisco aqui no nome e coloco aqui qual que foi a primeira vez que aquele nome foi mencionado. Só que eu só escrevo aqui se eu tenho certeza que é a mesma pessoa ali, né? Porque aqui pode ser também outro Neemias. Então, eu venho aqui no texto de Esdras e vou dar uma investigada aqui para eu entender. Parece que é a mesma pessoa. Vocês vão ver pela história que parece que é. Mas como eu não tenho certeza ainda, só vou ter essa certeza continuando a ler o texto, então eu ainda não vou escrever. Mas já tá aí um exemplo para vocês. Vou até dar um exemplo aqui de Crônicas, que inclusive é um vídeo que vai sair aí no canal. É como eu faço para estudar as genealogias. Vocês vão ver, ó. Toda vez que aparece um nome, Adão, Sete, Enos, eu coloco o texto aqui, ó. Gênesis 4:25 foi a primeira vez que apareceu essa pessoa. Gênesis 5:29 foi a primeira vez que apareceu Noé. Ei! Já deixou um like? Depois de Esdras, a gente vê aqui que só a próxima vez que aparece esse nome é no próprio livro de Neemias. E aí você pode olhar mais depois quantas vezes esse nome aparece na Bíblia, quantas vezes essa pessoa aparece. E dá para você saber se é a pessoa mesmo, porque geralmente vem com o nome do pai, ou pelo contexto também da história. Bora continuar aqui. Então, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, ó, quando eu já leio aqui, já identifico uma coisa que eu não sei, o que é isso? Mês de Quisleu. Aí já é uma coisa que eu preciso anotar. Nessa Bíblia aqui, tem um númerozinho indicando aqui. E aqui embaixo vai ter aproximadamente novembro ou dezembro. Mês de Quisleu, novembro, dezembro. Pra quem não sabe, o calendário judaico, né, é outro, não é o mesmo que a gente usa aqui. Se sua Bíblia não tem esse tipo de anotação, o que eu faria? Eu viria no Google, Quisleu é o terceiro mês do ano civil e o nono mês do calendário judaico. Corresponde a novembro e dezembro. Então, toda vez que você identifica uma coisa que você não sabe o que é, pesquise, porque isso vai te ajudar a se aprofundar mais no estudo. Então, aqui a gente já sabe o contexto. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então, como eu já dei o contexto para vocês aí de Neemias, aqui no início a gente já começa a perceber, ó, ele estava preocupado com o cativeiro. Por que eu tô grifando aqui cativeiro? Porque já é uma referência a uma história que aconteceu em outro livro da Bíblia, que é no finalzinho aqui de Crônicas, que a gente tem esse relato de que a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e aqui a gente já tem uma referência. Aqui em cativeiro eu já anoto Babilônia. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então aqui, o que eu já vou anotar também? Ó, vou colocar situação de Jerusalém. Essas anotações, gente, vão ajudando você a fixar melhor aquilo que você tá lendo, porque talvez se você ler assim, rápido, sem refletir naquilo que você tá lendo, quando você acaba de ler, você fala: não entendi nada, desisti, não quero mais ler a Bíblia. Continuando aqui. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com todos os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Ele começa então a orar e a gente vê que o primeiro item da oração dele é o louvor. Então já vou colocar aqui, ó, porque se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tô tentando criar esse hábito de sempre louvar a Deus antes de começar a oração, porque eu percebo que muitas pessoas da Bíblia faziam isso antes. E eu já vou aproveitar e usar meu color code que já ensinei pra vocês. Quando eu marco de rosa, são características de Deus. Então a gente já vê vários elogios para Deus. E como eu tô tentando aprender a louvar mais a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui do lado. Se a sua Bíblia não tem espaço para anotar, você pode dar uma consultada no vídeo explicando como fazer anotações, mas já te dou algumas ideias. Você pode colar post-its aqui na sua Bíblia,
pega o post-it, cola aqui na beiradinha. Eu quero destacar aqui o louvor que ele fez a Deus. Toda vez que eu tiver sem ideia para o que falar com Deus, para como louvar, eu vou lembrar que eu anotei aqui do lado esses louvores. Então vou colocar aqui, ó, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível. E aí depois de louvar, Neemias continua falando com Deus. Dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Quem que é esse povo de Israel? Colocar aqui, destacar mais uma vez. O povo que estava cativo, não foi isso que falou aqui? Então vou colocar. E aí ele continua: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Aqui é um contexto que talvez você ainda não saiba, né? Se você ainda não leu a Bíblia, mas durante todos os livros históricos aqui para trás, a gente viu Deus sempre avisando o povo de Israel para que eles não se desviassem dos caminhos, para que eles cumprissem a aliança, né, que Deus estaria com eles, e o povo se desviou disso. Eu vou até destacar de roxo aqui, porque no meu color code roxo é coisas que a gente não deve imitar. Eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, destacando aqui as atitudes negativas que Neemias está declarando aqui que o pessoal estava fazendo. Agora, uma coisa interessante que também me chamou a atenção foi que ele usou nós, aqui ó, vendo, ele falou: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo. Você vê assim que Neemias, mesmo sendo alguém escolhido por Deus, quando a gente lê o restante de Neemias, você vai ver que ele foi realmente abençoado por Deus para poder reconstruir essa nação. Mesmo assim, ele não se achou superior. Ele fez a oração e se incluiu. E ele não falou assim: ah, Senhor, ajuda aquele povo lá, que aquele povo tá pecando, aquele povo não tá fazendo a tua vontade, aquele povo... Não, ele se incluiu. Ele falou: nós, os israelitas, temos cometido pecado, eu e eles, nós não estamos guardando a lei. E aqui mais uma parte da oração que eu vou destacar é justamente isso. Ó, nossa, ficou horrível, gente. Ai, minha caneta estragou. Tá ficando difícil, olha. Mas vai dar certo. Quando eu puder, eu compro outra. Então aqui nós temos a parte da oração dele, onde ele pede perdão. Então primeiro ele louvou, agora ele pediu perdão. E sobre isso que eu falei, como eu achei bem importante, eu vou fazer mais um destaque aqui ao lado e vou escrever justamente isso. Neemias não se julgou superior. E aí eu vou colocar um númerozinho aqui, porque como eu já fiz uma estrelinha no louvor, então eu vou fazer uma estrelinha aqui no louvor, vou colocar 1 e 1 aqui, só para destacar, e colocar um 2 aqui e fazer uma estrelinha. Vamos ver aqui onde que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar aqui, ó, perto do eu, e númerozinho 2, que aí eu sei que é referente a essa anotação aqui. Coloquei aqui. Neemias não se julgou superior, se colocou como pecador também junto com o povo. E aí ele vai citar algo que Deus falou aqui para Moisés. Deus falando que se o povo fosse infiel, que ele os espalharia entre as nações, mas se eles voltassem para Deus, se eles obedecessem de novo os mandamentos e puserem em prática, Deus os reuniria novamente. De acordo com o meu color code, tudo que Deus fala, eu marco de azul. Só que aí eu não tenho nenhuma referência aqui da Bíblia de quando que Deus falou isso. E eu fiquei curiosa aqui para saber se existe algum lugar da Bíblia que Deus fala alguma frase parecida com essa aqui, alguma fala dessa, de que se eles forem infiéis, Deus os espalharia e tal. Como que eu vou saber isso? Pesquisando. Então eu vou no Google. Ó, pela minha pesquisa aqui, temos textos parecidos com esse em Levíticos 26:36, que tem essa expressão: eu os espalharei entre as nações. Temos em Jeremias também essa expressão. Aí tem o texto que a gente tá, que é Neemias. O que mais que temos? Vamos ver então esse texto de Levítico 26:36 aqui na nossa Bíblia. Isso por quê? Pra gente ver se a gente pode relacionar esses dois textos, porque aqui a gente tá falando de algo que Deus falou que ia acontecer, e aí de repente Neemias está falando que aquilo realmente aconteceu, que Deus cumpriu o que ele falou. Então vamos ver aqui em que momento que Deus falou isso. Levítico 26, de acordo com a nossa pesquisa, mas a gente não pode ser emocionado, a gente precisa ver o contexto pra gente não relacionar uns textos que não tem nada a ver um com o outro, né? Olhando um contexto geral, a gente dá pra ver que Levítico 26 está falando de recompensas da obediência, aqui da
dá pra ver, ó. Não façam ídolos nem imagens, eu sou o Senhor teu Deus. Então é Deus falando. Eu me voltarei para vocês, os farei prolíferos. Então, as recompensas da obediência. E aqui o título é o castigo da desobediência. E o texto que a gente pesquisou lá, vamos ver. Olha, espalharei vocês entre as nações e empunharei minha espada contra vocês, sua terra ficará desolada, suas cidades em ruínas. Olha só. E é justamente o que aconteceu, né? O povo desobedeceu tanto a Deus que justamente isso aqui aconteceu. Isso que Deus já tinha avisado para o povo muitos anos antes, através de Moisés. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui de Levítico, vou destacar aqui, vou puxar uma setinha e vou escrever ver Neemias 1. Por quê? Porque quando eu estiver lendo minha Bíblia, papai, tô lendo, cheguei em Levítico. Quando eu chegar aqui, eu vou ver essa referência, ver Neemias. Aí eu vou saber que aquilo que Deus falou aqui foi cumprido lá na frente. E agora a mesma coisa, eu vou vir aqui em Neemias e vou puxar uma setinha aqui e vou colocar ver Levítico. Qual que é a sigla de Levítico mesmo, gente? Se a sigla que vocês quiserem saber, tá sempre no sumário. Eu escrevi meio errado, escrevi leve, mas acho que vai dar pra eu entender. 26:33. Tá vendo? A gente já tá criando conexões aqui de um texto da Bíblia com outro. É assim que a gente consegue entender a Bíblia, quando a gente começa a criar conexões entre os livros. E aí, quando ele acaba de fazer a oração dele pelo povo, a Bíblia nos informa aqui mais uma coisa. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, Neemias, copeiro do rei. Tá vendo? Desses destaques que a gente fez, a gente já entendeu que ele estava no mês de mais ou menos novembro, dezembro da gente. Uma pessoa veio trazer para ele notícias do cativeiro, trouxe aqui para ele a situação de Jerusalém. Ele, então, chorou e começou a orar. Então ele orou primeiro, louvou a Deus, depois ele pediu perdão, se colocou também como pecador, assim como o povo. Depois vimos ele falando aqui de algo que Deus já havia avisado. E agora a gente tem a informação que ele era copeiro do rei nessa época. A gente vai ler seguindo a história. Depois que ele orou, no mês de Nissan, aí a gente faz aquele mesmo esquema, pesquisa no Google ou se sua Bíblia tiver anotação, aqui fala que mês de Nissan, o mesmo de a Bíblia, aproximadamente março, abril. Então a gente já anota aqui. No 20º ano do rei Artaxerxes, nossa, é difícil falar isso. Então a gente já sabe de qual rei que era copeiro aqui, ó. Qual rei que ele era copeiro? Artaxerxes. Na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Gente, eu acho tão legal quando a Bíblia fala isso, ele destacando que ele nunca esteve antes triste na presença do rei, né? Eu vou até destacar isso porque imagina a sua cidade natal, a cidade da sua família, toda destruída, e mesmo assim ele ia trabalhar sempre demonstrando alegria, porque aqui ele fala que nunca antes ele tinha estado triste. E aí o rei pergunta, né, por que ele tá triste, e ele responde: com muito medo eu disse ao rei, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? E o rei disse: o que você gostaria de pedir? O rei se interessando pelo que o seu servo queria. E aí, ó o destaque. Então orei ao Deus do céu e respondi. Isso aqui a gente tem que destacar demais. Ele poderia já ter desabafado, poderia ter falado ali que ele queria várias coisas, mas primeiro ele orou a Deus. E aqui eu já vou fazer minha terceira estrelinha. Primeiro, oração. Só isso, não preciso nem falar muita coisa, né, do que a gente aprende aqui. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa orar primeiro. E aí Neemias pede para o rei para que ele possa voltar lá para ajudar para o povo de Israel, para Jerusalém, para reconstruir a cidade. E o rei pergunta quanto tempo que ele vai levar nessa viagem, quando que ele vai voltar. Neemias marca o prazo e vai. E ele ainda destaca: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E aqui eu já faço a minha quarta estrelinha para anotar aqui mais uma lição que a gente aprende com essa história. E eu destaquei aqui que ele falou: Neemias reconhece que Deus o ajudou, porque ele poderia ter falado assim: né, foi o jeito que eu falei, é porque o rei gosta muito de mim. Não, Deus estava comigo, ele falou. E aí ele já fez toda uma empreitada para ele ir lá para Jerusalém para
conseguir reconstruir aquela cidade. E fica pra você aí agora a curiosidade de continuar estudando essa história e entender as tretas que rolaram quando Neemias chegou pra tentar reconstruir Jerusalém. E aí, gente, o que vocês acharam? Já deu uma clareada? Comenta aqui embaixo pra mim se esse vídeo te ajudou, comenta mais ideias de vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você tá vendo esse vídeo em outubro de 2022, dia 14, a gente vai ter uma live de devocional onde a gente vai orar junto, vai ler a Bíblia junto e eu espero vocês lá. Por favor, não me deixe falando sozinha, cara. Nunca te pedi nada. E a live vai ficar salva caso você não possa assistir, mas se você puder, não tá me deixando no vácuo, eu agradeceria. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.